tem como, assim, para organizar essa fala com vocês, é claro que o que vocês esperam de mim é saber um pouco, factualmente, como é que se deu alguns momentos passados, recentes, mais passados da trajetória desse agrupamento. Nós tivemos acontecimentos importantes, do qual fizemos parte eu, Roberto e outras pessoas que estão aqui nessa sala. Então não sou o único decano, não somos os únicos dinossauros aqui não. Tem gente que continua aí na ativa, mas estava presente nesses momentos que nós vamos relatar aqui, né? Agora não tem como também, e eu me sinto no direito de fazer isso, não falando por outro lugar que não seja do militante do Partido dos Trabalhadores e do militante desse agrupamento também. Então é claro que a gente, no meio do caminho, vai tecendo algumas considerações, porque isso aqui é um exercício crítico, né? Isso é um exercício democrático, né? De nós avaliarmos também um pouco, significa apontar culpas por erros que nós cometemos ou méritos por acertos que obtivemos, né? Mas da gente acumular junto, porque essa trajetória da qual nós podemos contar uma parte, não é uma trajetória individual, ela é uma trajetória coletiva, ainda que seja construída também de contribuições de indivíduos, né? Mas ela é uma trajetória de todos, né? O processo histórico, o processo político é o mesmo para todo mundo. Chega um momento em que você percebe uma coisa, e é legal, e aí já é uma consideração a fazer, né? Nós faremos política juntos, por pelo menos, espero, mais uns 80 anos. Espero, né? Se vamos fazer política juntos, algumas coisas nós temos que aprender uns com os outros. E nós fazendo essa política junto, pode ser que daqui, nesses 80 anos que nos restam, pode ser que alguns deles, ou nos próximos 10, ou nos próximos 20, nós não estejamos mais concordando, não tenhamos mais a mesma opinião sobre determinada coisa que é fundamental na leitura circunstancial, conjuntural, etc., né? Isso não deve fazer com que nós percamos a capacidade de dialogar, a capacidade de conversar. Aquela velha história, né? A disputa interna do PT existe, é fato, nós temos que fazê-la. Mas eu começo dizendo e repetindo uma coisa que eu venho dizendo ao longo desses anos de trajetória, de que a coisa que eu tenho mais pavor do militante do PT é quando ele entra, ao invés de militar para uma corrente, para um movimento, ele se sente integrante de uma torcida organizada, né? E aí, parafraseando um outro companheiro que não é desse campo, né, que chama Paulo Vanucci, uma vez nós chamamos o companheiro Paulo Vanucci para um encontro como esse lá no estado de São Paulo. E ele começou dizendo o seguinte: olha, primeiro aprendam que nem todos os que estão aqui são de fato seus parceiros na política, onde vocês vão descobrir que não são, e isso não deve ser o fim do mundo, e nem todos que não estão aqui são seus inimigos. Seria bom resgatar um pouco, para começar a conversa, do diálogo ontem com o nosso companheiro Genuíno. O Genuíno ele tem uma contribuição fantástica, né? Porque eu estava comentando com alguns companheiros como, quando o Genuíno fala, quando ele explica, a coisa se torna nítida, né? Não ficou muito claro para nós, do ponto de vista da disputa na conjuntura, a disputa de hegemonia, o que se deu, alguns dos processos que se deram durante a crise política 2005, 2006, e o que é interessante é que fica mais nítido ainda o porvir, né? Aquela capacidade, né? Não de dar uma receita, mas de falar com a experiência acumulada e com tranquilidade. Essas conversas que nós estamos fazendo aqui, uma tem que ligar com a outra, né? Então, aquelas coisas todas que o Bruno colocou, a condição de diálogo, a capacidade para o diálogo, etc., né? E a coerência acima de tudo, né? O companheiro Genuíno é interessante porque a trajetória dele vai de um extremo a outro extremo, quer dizer, do ponto de vista, olha só, uma pessoa que foi para a guerrilha,
no momento, e depois é tido como o ícone da institucionalidade do PT. Né? Por tanto tempo, a trajetória do Genuíno, dentro do PT, era reconhecida dessa forma. Né? Então, como é que alguém vai de um extremo a outro, porque são dois extremos, né? Afora, é claro, todas as condições, a conjuntura, a temperatura, a pressão, né? Que leva a um caminho ou a outro caminho. Não é isso que a gente está, né? Não estou fazendo juízo sobre isso, mas o interessante é analisar como uma pessoa consegue ir de um extremo a outro na sua trajetória sem perder a coerência. Eu estou dizendo isso para começar a história por aí. Em 99, nós fizemos um encontro da chamada Juventude do Campo Majoritário. À época, o campo majoritário do PT, que eu sempre achei que foi uma estratégia de marketing. Eu sempre dizia isso, assim, do PT, e nem nós somos tão majoritários assim. Porque nós nunca fomos, esse campo nunca foi de fato hegemônico, quantitativamente pelo menos, no partido. Agora, lá em 99, nós fizemos um encontro do campo majoritário, da juventude do campo majoritário do PT. E esse campo majoritário era a unidade na luta, uma corrente, digamos que aglutinava, era um polo, né? E esse polo era composto também pela democracia radical, que era a corrente do Genuíno, que é a corrente do nosso companheiro Johnson, por exemplo, né? Que traz essa trajetória. E essa corrente que vem, né, na sua genealogia, tem o Partido Revolucionário Comunista, é esse o nome. Eu sempre confundo o nome do PRC, né? Bom e velho PRC. Aí, para fazer essa composição, naquele momento, nós chamamos quem para fazer a mesa de abertura do nosso encontro da Juventude Majoritária Atlética? O Genuíno, né? E qual era o debate que nós chamamos de Genuíno para fazer? Reforma política. Né? É interessante isso. Né? E eu não estou dizendo que com isso nós não avançamos, porque ontem nós fizemos a mesma coisa. E ele disse mais ou menos o que ele disse ontem, como se ele dissesse há quase 10 anos atrás. E isso é coerência, quer dizer, não era o mesmo discurso, né? Mas a essência não mudou. Ele conhece, né, a conjuntura, mas não muda aquilo que aponta. Naquele encontro, o PT não tinha uma Secretaria Nacional de Juventude, e uma das resoluções daquele encontro da Juventude do Campo Majoritário foi: este campo vai retomar a organização da juventude em nível setorial.